Praça da Sé é o coração caótico de São Paulo. De dia, é um mar de gente. À noite, é território proibido. Eu sou apaixonado por livros raros e, por indicação de um amigo, fui a um sebo num prédio antigo na rua direita, que, segundo ele, ficava aberto até tarde para clientes especiais. O prédio era decadente, com um porteiro que parecia dormir de olhos abertos. Subi de elevador pantográfico até o 5º andar. O sebo era incrível. Estantes de madeira escura do chão ao teto, cheiro de papel velho e silêncio absoluto, isolado do barulho da rua lá embaixo. O dono, um senhor chamado Elias, me deixou à vontade. Eu me perdi nas prateleiras dos fundos, onde ficavam as edições de ocultismo e história do crime. Eram quase 22 horas. Eu estava folheando um livro sobre os crimes da mala quando ouvi toque, toque, toque. Alguém batendo na parede. Não na parede do corredor. Na parede atrás da estante de livros onde eu estava. Parei. O prédio era germinado, colado no vizinho. Podia ser alguém no outro prédio. Toque, toque, toque. O som era rítmico, insistente. O Sr. Elias apareceu no corredor das estantes. Ele parecia nervoso. "Já vai fechar, meu jovem", ele disse, secando o suor da testa com um lenço. "Seu Elias, tem alguém batendo na parede?" perguntei. Ele ficou pálido. "Ratos. Tubulação velha. Vamos, vamos." Ele praticamente me empurrou para o caixa. Paguei o livro e saí. Enquanto esperava o elevador no corredor sombrio do 5º andar, olhei para a porta do sebo. O Sr. Elias trancou com 3 voltas de chave e apagou as luzes. Mas ele não foi embora. Ele ficou lá dentro, no escuro. O elevador chegou. Entrei. Quando a grade do elevador estava fechando, ouvi um grito vindo de dentro do sebo. Não era um grito de medo. Era um grito de raiva. "Eu disse para ficar quieto." Era a voz do Sr. Elias. E depois, um som abafado, como um corpo pesado sendo arrastado no chão de madeira. Desci para o térreo com o coração na boca. Perguntei ao porteiro: "O prédio vizinho ao sebo é habitado?" O porteiro riu, mostrando dentes amarelos. "Vizinho? Não tem vizinho, doutor. O prédio do lado foi demolido mês passado. Ali é um terreno baldio." Eu gelei. Se não havia prédio ao lado... A parede atrás da estante dava para o ar livre. Subi na rua e olhei para cima. A lateral do prédio do sebo era uma empena cega, sem janelas. Mas na altura do 5º andar havia uma pequena saliência. Uma antiga varanda de serviço que tinha sido murada. E no meio da parede de tijolos que fechava a varanda, havia um buraco. Um buraco pequeno, de ventilação, recém-aberto. Alguém estava emparedado ali. Alguém estava batendo na parede, tentando chamar minha atenção. E o dono do sebo sabia. Ele estava lá em cima agora, calando o prisioneiro. Eu liguei para a polícia anonimamente. Nunca soube o desfecho. Mas o sebo fechou permanentemente na semana seguinte. E o prédio? Pegou fogo misteriosamente 1 mês depois. Quem pega a CPTM na Estação da Luz sabe que o lugar é um formigueiro humano. Mas há um momento específico, entre o último trem da meia-noite e o fechamento total da estação à 1h, em que a arquitetura vitoriana daquele lugar mostra o seu lado sombrio. Meu trabalho como segurança terceirizado envolvia fazer a ronda final nas plataformas subterrâneas da linha amarela, garantindo que nenhum passageiro tinha ficado para trás dormindo ou bêbado. Era uma quinta-feira fria. O último trem tinha partido há 20 minutos. O silêncio nos túneis era quebrado apenas pelo som distante do sistema de ventilação. Desci a escada rolante, que já estava parada. A plataforma 2 estava deserta, iluminada por aquela luz branca estéril. Caminhei até o final da plataforma, onde o túnel entra na escuridão. Lá no fundo, sentado no banco de metal, havia um homem. Ele vestia o uniforme laranja da manutenção da via. Estava de cabeça baixa
segurando um rádio comunicador. "Boa noite, colega", eu disse, me aproximando. "A estação vai fechar." Ele não levantou a cabeça. O rádio na mão dele chiava estática. Cheguei a 2 metros. Notei que o uniforme dele estava sujo. Muito sujo. Graxa preta cobria os ombros e as costas. "Amigo?", chamei mais alto. Ele levantou a cabeça devagar. O rosto dele estava coberto de fuligem, mas os olhos eram brancos. Ele parecia cego. Ele sorriu para mim. "O trem da 0015 já passou?", ele perguntou. A voz dele era rouca, como se tivesse engolido fumaça. "O último trem foi o da 00. A estação fechou", respondi, sentindo um arrepio. "Não", ele disse rindo. "O da 0015. Aquele que não para." De repente, ouvi um som vindo do túnel. Vuu! Vento. O deslocamento de ar que acontece quando um trem se aproxima. Olhei para o túnel escuro. Não havia luzes de farol. O sistema de sinalização indicava via livre, mas sem trens. O barulho aumentou. Trilhos rangendo. Metal batendo. "Tá vindo!" O homem gritou, levantando-se. Eu recuei. O som era ensurdecedor, como se uma locomotiva invisível estivesse a metros de nós. O homem pulou. Ele se jogou nos trilhos, na frente do trem invisível. Eu gritei e fechei os olhos, esperando o impacto. Silêncio. O barulho do trem parou instantaneamente. Não houve grito, não houve som de corpo batendo. Abri os olhos. A plataforma estava vazia. Os trilhos estavam vazios. O homem tinha sumido. Corri para a sala de segurança e pedi para puxarem as câmeras. O operador voltou o vídeo. Na gravação, eu aparecia andando pela plataforma vazia. Eu parava, falava com o ar, recuava assustado e gritava. Não havia homem de laranja. Não havia ninguém no banco. Mas o operador deu zoom no banco onde eu estava olhando. No assento de metal prateado, havia uma mancha. Uma marca de graxa preta, fresca, no formato exato de alguém sentado. Eles limparam a mancha na manhã seguinte. Mas os funcionários mais velhos me disseram que, nos anos 80, um funcionário da manutenção morreu atropelado no túnel por um trem de carga que passou fora do horário. O corpo dele nunca foi encontrado inteiro. Ele ainda está lá embaixo, esperando o trem da 0015. Morar no edifício Copan é uma experiência única. Aquele prédio em forma de onda no centro de São Paulo é basicamente uma cidade vertical, com mais de 1.000 apartamentos e 5.000 moradores. Tem de tudo lá dentro, desde estúdios chiques reformados até kitnetes que pararam no tempo. O meu andar, o 18º, sempre foi tranquilo. Os corredores são longos, acarpetados e curvos, o que significa que você nunca vê o final dele. Se alguém estiver vindo na sua direção, você só ouve os passos antes de ver a pessoa virando a curva. Numa terça-feira de garoa, cheguei do trabalho tarde, por volta da meia-noite. O prédio tem portaria 24 horas, mas subir até o apartamento é uma jornada solitária. Abri a porta do meu apartamento e senti aquele cheiro característico de prédio velho, cera e concreto. Joguei as chaves no aparador e fui direto fechar a janela da sala, que dá para os brises da fachada. Enquanto eu girava a manivela da janela, vi um reflexo no vidro. A porta de entrada do meu apartamento. Eu tinha acabado de fechá-la, mas a maçaneta estava girando. Devagar, silenciosamente. O trinco recolheu. A porta se abriu uma fresta. Eu congelei. Deixei destrancada? Pensei. O vento abriu. Mas ventos não usam tênis. Pela fresta da porta aberta, vi a ponta de um tênis All-Star, sujo. Alguém estava parado no corredor, segurando a porta entreaberta, espiando para dentro. Eu não gritei. O medo em São Paulo te ensina a ficar mudo. Eu corri para a cozinha e peguei a faca de pão. "Quem tá aí?", berrei, batendo a faca na pia para fazer barulho. A porta bateu com violência. Pam! Ouvi passos correndo pelo corredor, curvo lá fora.
Tup, tup, tup. Eu corri até a porta, tranquei com as 2 chaves e olhei pelo olho mágico. O corredor estava vazio. A curva impedia a visão. Liguei para a portaria. O segurança subiu. Não acharam ninguém. Mas a história não acabou aí. Na semana seguinte, a vizinha do 182, uma senhora que morava lá há 40 anos, me parou no elevador. "Filho", ela disse baixinho, "você viu o rapaz do corredor?" "Que rapaz, dona Célia?" "Aquele que dorme na escada de incêndio. Ele usa um all-star sujo." Eu gelei. "Ele diz que perdeu a chave", ela continuou. "Ele bate na minha porta toda noite pedindo água. Mas eu nunca abro. Ontem ele disse que ia tentar no seu, porque você deixa a janela da área de serviço aberta e o cheiro da sua janta dá fome nele." Eu chequei minha janela da área de serviço. Ela dá para o poço interno do prédio. É inacessível, a menos que você escale pelas tubulações de gás. Havia marcas de mãos pretas de fuligem no parapeito da minha janela, do lado de fora. Ele não tentou entrar pela porta da frente naquele dia. Ele já tinha tentado entrar pela janela dos fundos enquanto eu cozinhava. E quando não conseguiu, veio tentar a porta da frente assim que eu cheguei. Ele estava me cercando no 18º andar. O túnel 9 de julho tem uma energia pesada. Quem dirige em São Paulo sabe do que estou falando. Aqueles azulejos antigos, encardidos de fuligem, e a iluminação amarela que deixa tudo com cara de filme antigo. É um lugar onde você não quer ficar parado. Mas foi exatamente o que aconteceu. Eram 3h da manhã de uma sexta-feira. Eu estava voltando de um plantão médico. Entrei no túnel sentido centro. Estava vazio, só eu e um táxi branco bem lá na frente. De repente, o semáforo que fica dentro do túnel, perto da saída para a Praça da Bandeira, fechou. Vermelho. Isso é raro de madrugada, a menos que haja manutenção. Parei o carro. O táxi parou uns 20 metros à minha frente. O silêncio desceu. Desliguei o rádio. Só ouvia o zumbido dos ventiladores gigantes do teto do túnel. Fiquei esperando. 1 minuto. 2. Pelo retrovisor, vi um movimento. Um homem vinha caminhando pelo canto da pista, encostado na parede do túnel. Ele vinha de trás, da entrada. Ele vestia um colete refletivo sujo e carregava um balde e um rodo de limpar vidro. Um limpador de para-brisa? Aqui dentro? A essa hora? Pensei. Ele passou pelo meu carro sem me olhar. Foi direto para o táxi lá na frente. Eu vi a silhueta dele se debruçar sobre o vidro do motorista do táxi. Ele não limpou o vidro. Ele encostou o rosto na janela, como se estivesse conversando. O táxi não arrancou. O motorista não buzinou. O homem do colete se afastou do táxi. Ele fez um sinal com a mão. Um joinha. E então, ele se virou e veio andando na direção do meu carro. Eu travei as portas imediatamente. Clac. Ele chegou. Ele era jovem, mas tinha o rosto marcado por feridas. Os olhos eram vidrados. Ele não pediu dinheiro. Ele jogou água no meu para-brisa. A água era escura, oleosa. Ele passou o rodo, mas ele não limpou a água toda. Ele limpou apenas um círculo no meio, bem na frente do meu rosto. Ele se debruçou sobre o capô e olhou pelo buraco que ele limpou. Ele olhou para mim. Depois, olhou para o banco do passageiro, vazio. Depois, para o banco de trás, vazio. Ele sorriu. Ele levantou o rodo e bateu com a parte de plástico no vidro. Toc. E então, ele apontou para a parede do túnel, à minha esquerda. Eu olhei. Na parede do túnel, havia uma daquelas portas de metal enferrujadas, de acesso à manutenção elétrica ou esgoto. A porta estava abrindo. De dentro do buraco escuro na parede, saíram 3 homens. Eles não usavam coletes. Eles seguravam barras de ferro e pedras grandes. Eles olharam para o limpador. O limpador apontou para o meu carro e fez um sinal de um só.
Eles começaram a atravessar a pista na minha direção. O semáforo continuava vermelho. Eu olhei para a frente. O táxi. O táxi não tinha se movido porque não tinha motorista. O táxi estava vazio, abandonado ali para bloquear a pista e forçar quem vinha atrás a parar. Era uma isca. Os homens estavam a 5 metros do meu carro. O limpador já estava segurando a maçaneta da minha porta, tentando abrir. Eu não esperei o sinal abrir. Eu girei o volante tudo para a direita. Subi na calçada estreita do túnel, raspando toda a lateral do meu carro na parede de azulejos. O limpador teve que pular para trás para não ser esmagado. Acelerei pelo espaço estreito entre o táxi e a parede. O retrovisor do meu carro voou longe ao bater na parede. Passei rasgando pelo táxi e saí do túnel cantando pneu. Olhei pelo retrovisor central, que tremia. Lá atrás, na luz amarela, os homens não estavam correndo. Eles estavam cercando o táxi novamente, empurrando-o um pouco mais para o meio da pista, arrumando a armadilha para o próximo carro que entrasse. A polícia foi lá depois da minha ligação. Prenderam 2 deles. Eram usuários de crack que viviam nas galerias de esgoto abaixo do Anhangabaú. Eles usavam o táxi roubado para criar um pedágio da morte dentro do túnel. E o semáforo? Eles tinham quebrado a caixa de controle e travado no vermelho manualmente. Quem mora na região da Santa Cecília, no centro, tem uma relação de amor e ódio com o Minhocão. Durante o dia, aquele elevado de concreto bloqueia o sol e traz poluição. À noite e aos fins de semana, quando fecha para carros, vira um parque. O meu apartamento fica no 3º andar de um prédio antigo na Avenida São João. A minha janela da sala fica literalmente na mesma altura da pista do Minhocão. A distância entre a minha sacada e o guarda-rail de concreto da via é de menos de 4 metros. É tão perto que, se alguém espirrar lá fora, eu escuto aqui dentro. Era uma madrugada de terça para quarta-feira. O Minhocão fecha para carros às 20 horas e reabre às 7 horas. Teoricamente, não deveria ter ninguém lá em cima de madrugada, mas sempre tem algum morador de rua ou insone caminhando. Eu estava na sala, com a luz apagada, terminando de assistir a um filme. Eram 2h15 da manhã. Olhei para a janela. A iluminação pública laranja do elevado deixava tudo com um aspecto doente. Vi um homem parado no guarda-rail, exatamente de frente para a minha janela. Ele não estava caminhando. Ele estava parado, segurando algo comprido e pesado no ombro. Parecia uma tábua de obra ou uma escada. Eu me levantei do sofá e me escondi atrás da cortina. O que esse cara vai fazer? Pensei. Ele olhou para os lados. A via estava deserta. Então, ele baixou o objeto. Era uma prancha de madeira grossa, daquelas usadas em andaimes de construção. Com uma precisão assustadora, ele apoiou uma ponta da prancha na mureta do Minhocão e empurrou a outra ponta em direção à minha sacada. A prancha cruzou o abismo de 4 metros. A ponta dela pousou suavemente no parapeito da minha varanda. Tunk! Ele tinha feito uma ponte. Meu coração parou. Eu estava vendo aquilo acontecer em tempo real. O homem não hesitou. Ele subiu na mureta e colocou o pé na prancha. Ele testou o peso. Ele começou a atravessar. Ele não veio andando. Ele veio engatinhando, baixo, segurando as bordas da madeira para não se desequilibrar. Eu vi o rosto dele iluminado pela luz laranja. Ele tinha tatuagens no pescoço e uma expressão de foco absoluto. Ele não estava drogado. Ele estava trabalhando. Eu corri para a porta da varanda. Ela estava fechada, mas a tranca era daquelas simples, de girar. O homem estava na metade do caminho, suspenso a 10 metros do chão da avenida lá embaixo. Eu girei a chave na fechadura e travei a porta secundária. O barulho do metal estalou. Clac! O homem parou na prancha.
Ele estava a 1 metro da minha varanda. Ele levantou a cabeça e olhou através do vidro, direto nos meus olhos. Ele viu que eu tinha trancado. Ele não entrou em pânico. Ele não recuou. Ele sorriu. E com uma calma terrível, ele estendeu a mão e bateu no vidro da minha porta. Toc, toc, toc. Abre, vizinho, ele disse. A voz dele atravessou o vidro. Eu esqueci o açúcar. Eu corri para o quarto, tranquei a porta e liguei para a polícia gritando que havia uma invasão em andamento. Quando as sirenes começaram a soar na Avenida São João, lá embaixo, ouvi um barulho de madeira sendo arrastada. Scrape! A polícia chegou no meu apartamento em 10 minutos. A varanda estava vazia, mas o parapeito de cimento estava arranhado e sujo de terra vermelha, onde a prancha tinha sido apoiada. Eles subiram no minhocão. Não acharam ninguém, mas acharam a prancha de madeira jogada no canteiro central, uns 100 metros à frente. O policial me disse que eu não fui o primeiro. Eles chamam isso de pesca de apartamento. Eles usam tábuas para cruzar do viaduto para os apartamentos próximos, roubam o que conseguem carregar em mochilas e voltam para a via antes que alguém perceba. Eu coloquei grades de ferro na varanda na semana seguinte. Mas toda vez que ouço um barulho na pista à noite, eu imagino aquela prancha sendo estendida na minha direção novamente.